O spin e a relação entre a álgebra de operadores ortogonais especiais em 3 dimensões e a álgebra de operadores unitários especiais em 2 dimensões. No estudo de simetrias, a gente emprega operadores unitários para realizar transformações lineares entre vetores de uma base V para uma outra base V'. É como se fazer transformação de coordenadas. E a unitariedade é exigida para que a norma seja preservada. Significa que a norma calculada nessa base é igual à norma do vetor calculada nessa base. Isso faz com que a física descrita nessa base seja a mesma física descrita nessa base. A gente chama isso de invariância ou simetria sobre as transformações de coordenadas. Então veja só como as transformações de coordenadas elas são importantes, porque agora elas vão ser usadas como referência para a construção de teorias, ou seja, a descrição matemática ela tem que ser invariante sobre transformações de coordenadas, o que é óbvio, né? Se eu muda o referencial, a física não pode mudar. Devido a essas características, o operador unitário U tem um papel central. Eles vão representar as operações de simetria na física. Esses operadores eles vão formar as estruturas algébricas que a gente chama de grupo, né? Nós vimos definições de grupo. E eles são conhecidos como grupo das transformações unitárias no espaço de n dimensões e é simbolizado por U de n. Um exemplo a gente vai fazer em 2 dimensões. Pegamos a base V1, V2 e vamos transformar na base V1', V'2. E aqui a gente tem os coeficientes para fazer essa transformação. O que a gente pode fazer é colocar esses vetores da base V', formar um vetor coluna. Os vetores, a base V1, V2 também vai formar um vetor coluna. E os coeficientes A1, A12, A21, A22 vão formar uma matriz. E aí a gente escreve dessa forma aqui, né? V', I igual a IJ, VJ. Essa expressão me dá a lei de transformação da base VJ para a base V'. E aí o que o operador unitário faz, né? Se essas matrizes tiverem essa propriedade aqui, onde o dar significa você fazer transpõe o complexo conjugado, você transpõe o complexo conjugado e vai dar ela mesma, então isso significa que essas matrizes são unitárias, ou seja, elas são usadas para representar operadores unitários. E aí, em vez de AIJ, eu adoto a notação OIJ. Um outro aspecto é que esses elementos de matrizes podem ser funções de um parâmetro contínuo, por exemplo, φ, e a gente vai denotar como um IJ de φ. Para cada valor de φ, eu vou ter um operador UIJ. Então, o IJ de φ vai representar infinitos operadores. Isso também vai me permitir que 2 operadores fiquem infinitamente próximos um do outro. Por exemplo, o operador UIJ de φ' pode ser aproximadamente ou estar muito próximo do operador UIJ de φ' mais ΔΦ. Se eu fizer o ΔΦ tendendo a zero. E dessa forma, a gente agrega a ele as propriedades de analiticidade das funções complexas. Então, os elementos de matriz passam agora a ser funções de uma variável contínua e, portanto, eles possuem as propriedades de analiticidade das funções complexas. Essas funções me permitem definir as transformações infinitesimais. Eu posso agora fazer com que o φ' seja algo muito pequeno, né? Seja um parâmetro infinitesimal. Isso também permite eu definir a derivada de U de φ em relação ao parâmetro contínuo φ. Essas características são de operadores que pertencem a uma classe especial de grupos chamado grupos de Lie.
uma observação. Os operadores de rotação de um ângulo φ, onde o vetor φ, as componentes escalares φ de x, φ de y, φ de z, são os ângulos de rotação em torno dos eixos x, o φ de y em torno do eixo y e o φ de z em torno do eixo z. Eles pertencem a esse grupo chamado grupo de Lie. E as matrizes, então, que aqui do exemplo, vão formar o grupo U2. Esse grupo, né, vai ter um subgrupo de matrizes que possuem um determinante igual a 1. Quando isso acontece, o subgrupo é denominado de grupo especial de transformações lineares em duas dimensões e é denotado com S de special em inglês. Esses operadores U também podem ser obtidos por meio de uma função de operador. Lembra-se que nós vimos o conceito de função de operador na revisão de mecânica quântica. No caso de SU2, a gente vai escrever como exponencial de I epsilon I escalar sigma I sobre 2, onde o sigma I vai ser a componente I do operador sigma. Eu posso ter agora um operador vetorial, né? Faço o sigma com o símbolo do vetor em cima, igual ao sigma 1 na direção x, mais sigma 2 na direção y, mais sigma z na direção z. Isso que é o operador sigma I. O sigma é representado pela matriz de Pauli, no caso do SU2. E o que essa expressão aqui está nos mostrando? Esta está mostrando que se eu conhecer as matrizes de Pauli e colocar ela nessa expressão, eu vou obter o operador U de epsilon. Ou seja, os sigmas geram os operadores U de epsilon. E nesse sentido, esses operadores também são chamados de geradores de U. Agora, os operadores sigma I, eles não vão formar grupo. Eles formam uma outra estrutura que é a álgebra denominada de SU2. Aí temos aqui um outro exemplo entre relação entre grupo e álgebra. A seguir, a gente vai ver, por exemplo, a relação entre SO3 e SU2. Os operadores sigma I são operadores de spin SI, né, da seguinte maneira. Eu só multiplico o meio pelo sigma I e obtenho os operadores SI. Aí o sigma I são as matrizes de Pauli que estão mostradas aqui, né? E essa relação é que permite relacionar a álgebra de momento angular com a álgebra de SU2. A álgebra de SU2 vai ser dada, é quase igual à álgebra de momento angular. Qual é a diferença? O fator 2 aqui. Botei um fator 2 aqui e essa álgebra ficou diferente da de momento angular. Se não tivesse esse 2, seria exatamente a álgebra de momento angular. Por isso que eu posso relacionar a álgebra do momento angular com a álgebra de SU2. As matrizes de Pauli, eles anticomutam, né? Sigma I e sigma J aqui é um anticomutador, vai dar 2 delta de J, então ela é uma álgebra anticomutativa. A partir desse anticomutador e desse comutador, eu posso obter essa relação aqui. Lembre-se que aqui eu vou ter um sigma I, sigma J, aqui também eu vou ter um sigma I, sigma J. Aqui vai aparecer com o sinal negativo, aqui com o sinal positivo. Então eu posso combinando eles, eu vou obter essa expressão aqui. Eu pego, por exemplo, uma expressão útil com essa álgebra, eu posso combinar os operadores com vetores comuns da seguinte maneira. Eu posso fazer um sigma escalar A. Veja que a gente fez isso na definição aqui, ó. Esse aqui são componentes de vetores comuns. Fiz esse vetor comum vezes a matriz de Pauli. Então ia aparecer, por exemplo, epsilon 1 aqui, epsilon 1 aqui. Aqui ia aparecer um epsilon 2, epsilon 2. E aqui vai aparecer um epsilon 3, epsilon 3. Tá? E aí eu posso fazer essa relação aqui, ó, onde dois vetores arbitrários, a gente pode fazer o sigma escalar A e o sigma escalar B, né? Aqui está faltando um vetor.
O resultado vai ser A escalar B mais I sigma escalar A vetor B. Ó, eu posso usar aqui, ó, uso essa expressão para deduzir essa expressão aqui, ó, tá vendo? De forma análoga, o caso SO3, a gente pode ter os operadores de criação e aniquilação de SO2. Então tem o sigma mais menos, é o sigma 1 mais ou menos e sigma 2, que na forma matricial vai se tornar sigma mais 0,100, sigma menos 0,01. Tá? E aí fica então para a demonstração dessas propriedades para vocês.